Então, olha só, punição é um assunto bastante interessante. Tem dois tipos de substâncias que são proibidas na urina de um jogador. As substâncias chamadas especificadas, que são as menos graves, e as substâncias não especificadas, que são as mais graves. Eu vou dar um exemplo que vai ficar fácil do nosso ouvinte entender. Substância especificada, por exemplo, um diurético. Substância não especificada, por exemplo, um anabolizante. Então, quando a gente tem um atleta que na urina dele tem a presença de um anabolizante, evidentemente que é uma coisa grave, porque quem usa anabolizante só usou para obter melhora, aumentar a massa muscular, ficar mais forte, mais reflexo, mais tudo. Então essa droga, quando está na urina de um jogador, a penalização parte de 4 anos. Pode diminuir alguma coisa se o atleta falar quem vendeu para ele aquilo, porque a ideia não é pegar o atleta, a ideia é pegar quem vendeu para o atleta. A origem. A origem, exatamente. Então, se o atleta fala para a gente, eu comprei na academia, eu comprei no site, eu comprei por telefone, enfim, se ele indica uma pessoa e que verdadeiramente foi essa pessoa que vendeu aquela substância, de 4 pode cair para 3 anos, 3 anos e meio, alguma coisa melhora a pena do atleta. Agora, quando você tem uma substância um pouco mais leve, 2 anos. Se você tem na urina de um jogador um diurético, um corticoide, como a gente estava falando agora há pouco, apenas são 2 anos. Da mesma maneira, se ele falar, eu fui a um médico e o médico me prescreveu isso equivocadamente, ou eu fui a um amigo, o amigo me aplicou uma injeção equivocadamente, do mesmo jeito, quando essa informação é verdadeira, pode ser 2 anos ou um pouco menos de 2 anos. Então, fundamentalmente, existem 0, se o atleta é inocente, 2 ou 4. Tá certo. E as punições com o atleta que é flagrado no hipismo? E se há exames para os animais, para os cavalos? Então, é muito interessante isso, né? Durante muito tempo, as pessoas esqueceram que o cavalo pode estar usando uma substância proibida e, portanto, agora os cavalos são investigados do mesmo jeito que as pessoas que montam esses cavalos. Do mesmo jeito que no ciclismo, hoje a gente faz exame nos atletas e nas bicicletas. E o mais engraçado, curioso diria, né? Não engraçado, o doping mecânico, que é o que acontece nas bicicletas, né? É um fato bastante comum lá no Tour de France, nas provas europeias, onde as pessoas colocam dentro da bicicleta uma maquininha, um motorzinho, e aí ela aperta aquele botão, ela tem que pedalar menos. Isso me ofende mais ainda lá dentro, porque eu sou ciclista, participo de inúmeras provas de longa distância, e me ofende saber que tem uma pessoa que está ali naquela prova apertando um simples botão e eu me esgoelando lá no pedal. Ô doutor, falando em ciclismo, teve o caso do francês lá, o Armstrong, né? Que foi... Isso, Lance Armstrong foi o único atleta que até hoje não teve um resultado positivo e perdeu todas as suas medalhas, todos os seus títulos por denúncia. A gente não entende como ele conseguia, mas ele fez diversos exames antidoping na vida dele e todos os exames deram negativo. Mas o Lance Armstrong hoje paga tudo aquilo que ele fez. Ele usava eritropoetina, aquela substância que aumenta a quantidade de hemoglobina. E não só usava, ele aplicava a eritropoetina em toda a sua equipe. Era uma verdadeira quadrilha montada para obter resultados. Caramba, isso é estranho mesmo, né? Por denúncia, né? Por denúncia. É mais grave, né, doutor? Então, na verdade, ficou muito mais grave porque estampou ao mundo que havia uma falha, havia um buraco no controle de doping. E isso não pode acontecer. O controle de doping, para que vocês entendam, ouvintes, a gente precisa
oferecer total segurança ao atleta e total segurança ao sistema. Imaginem vocês, eu tenho nas mãos a possibilidade de oferecer uma denúncia de um jogador de futebol que tem uma carreira profissional, que tem família que depende dele, mas ao mesmo tempo eu não posso ter pena, eu tenho que ter o sentimento de justiça. Então, quando eu tenho um resultado e eu sei que esse resultado é verdadeiro, que esse resultado é inequívoco, eu preciso cumprir com a regra do jogo. Se eu não cumprir, eu estaria sendo conivente com aquela situação. Então, é muito importante que a gente transmita total segurança. E nessa questão do ciclismo, especificamente com esse atleta Lance Armstrong, houve uma quebra total de qualquer confiabilidade, né? Isso aí foi grave demais. Então, você havia falado da bicicleta também, né? E automobilismo? Não teria também que fazer? Isso, o automobilismo existe já. Quem não se lembra do Nelson Piquet, que cometeu um deslize num grande prêmio, ele tinha umas caixas com água, ele saía com o carro pesando uma quantidade, e ao longo da prova ele ia soltando aquela água, durante a prova ele ficava mais leve. Então, existe sim a vigilância ao equipamento e a vigilância ao atleta. Para que vocês tenham uma ideia, o álcool hoje é proibido nas seguintes modalidades: tiro, evidente, né? Tiro com arco, automobilismo e motociclismo. Caramba, é um negócio que muita gente, né, não sabe. E o caso mais polêmico de doping mundial é esse do francês, é o Ben Johnson? Olha, eu acho que foi o Ben Johnson, viu? Na minha opinião, foi o Ben Johnson, porque ele bateu um recorde olímpico, um recorde mundial, usando um esteroide anabólico. E a partir daquele ano, juntamente com o caso Festina, que foi uma ocorrência que aconteceu no ciclismo na França, a partir daquele ano, 1999, foi criada a Agência Mundial WADA, exatamente pensando nisso, porque a comunidade esportiva, os jornalistas, todo mundo, dirigentes, todo mundo que militava no esporte chegou num limite máximo de suportabilidade. Dali para frente alguma coisa precisava acontecer. Foi criada a WADA, Agência Mundial Antidoping, e desse ponto para frente começou-se a ter controles antidoping regulares e legislação em cima. E os torneios prolongados, né? Futebol, vôlei, basquete, como é a forma, a maneira de escolher um atleta para exame? Então, normalmente a gente faz dois tipos de eleição. O atleta ele é eleito para um controle de doping de duas maneiras. A gente faz um sorteio em campo aos 35 minutos do segundo tempo e escolhe 4 jogadores, 2 de cada equipe, ou quantos mais eu achar necessário. Então, por exemplo, naquela partida eu tenho uma informação privilegiada que tem um atleta que foi flagrado usando maconha, ou usando cocaína, ou usando alguma substância proibida. Então eu posso, além dos 4 sorteados, escolher quantos mais eu quiser. Se não for naquela partida ou durante a partida, eu tenho a possibilidade de fazer o exame fora de competição, out of competition. E aí a gente vai no clube, a gente vai no hotel, a gente vai na casa do jogador e pega o jogador e faz um controle para que a gente tenha uma vigilância completa. Eu lhe garanto, o jogador de futebol brasileiro é o jogador mais vigiado no mundo do esporte. E recentemente tivemos o caso aí do jogador do Santos, né? O Arthur Gomes, né? Desculpa. Sim, foi um caso de S6, estimulante não específico, no caso cocaína. O caso ainda está no Tribunal de Justiça Antidoping, lá em Brasília, ainda não houve a primeira audiência. Doutor, e esporte de combate, né, as lutas, né? Quais são as drogas que lideram os casos? Então, ninguém vai esquecer, né? O Aranha, nós tivemos problema com anabolizante com ele. E é uma droga muito comum. A gente tem muito caso de anabolizante porque é uma droga que dá força, dá potência, dá aumento de massa muscular, né? Então, todo grande lutador,
precisa ter força, precisa ter agilidade e reflexo. Então a maioria dos casos de doping nas lutas são substâncias anabolizantes. E alguns casos ainda o diurético, porque é aquela questão do atleta precisar entrar na categoria. Então ele urina, perde líquido, acaba perdendo peso consequentemente, e ele entra numa categoria menor. Então essas duas drogas são as mais vigiadas e as mais frequentes nos esportes de luta. O lutador, ele perdendo peso, ele não perde resistência? Perde totalmente, porque a gente, quando perde líquido, a gente perde junto com o líquido eletrólitos, cálcio, sódio e potássio. Esses 3 eletrólitos são absolutamente importantes para a contração muscular. Então, é uma incoerência, né? Eu não entendo como o atleta pensaria em perder peso, porque no dia, a pesagem é sempre um dia antes. No dia seguinte ele já tem que lutar. Ele não vai recuperar tudo aquilo que ele perdeu, mas não tem jeito, né? Então, é uma incoerência, enfim. E qual o caso de doping no Brasil que foi mais significativo? Então, sabe, para mim, o que mais me marcou foi o caso do Mário Sérgio. Eu já fazia exame antidoping na época. O rei do gatilho, o Mário Sérgio jogador. Sim, Mário Sérgio jogador. Acabou falecendo, né? Isso. Eu fiz o exame antidoping dele e quis o destino que quando o avião da Chapecoense caiu, a CBF determinou que eu fosse para lá, junto com o Pagura, né, que é o outro médico da CBF. Nós fomos para lá para fazer o resgate dos corpos e dos sobreviventes. E, para minha surpresa, eu fui o médico que teve que fazer a identificação do Mário Sérgio e trazer os filhos do Mário Sérgio para fazer o reconhecimento. Então, por eu ter participado do exame antidoping dele, por ele ser um jornalista, depois um amigo do meu pai também, ficou uma coisa bastante marcante para mim esse caso. Tá certo, estamos aqui com o Dr. Fernando Solera, dando uma verdadeira aula em doping aqui pra gente, para os nossos ouvintes, né? Daqui a pouquinho o Nilson de Oliveira já está em nossos estúdios com seu De Volta ao Passado. Meu caro Igor, vamos ao apoio cultural.